Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego, eu sou policial civil aqui no estado de São Paulo e como você viu no título desse vídeo, já vamos direto ao ponto. Como eu começo a estudar para concurso? Bom, se você clicou aqui nesse vídeo, é porque você deve estar com esse interesse de começar a estudar, de buscar uma melhora para a sua vida, seja ela financeira, até mesmo psicológica, né? Do quanto que muda a sua vida a partir do momento que você trabalha em um local melhor. Beleza? Então, esse vídeo aqui é para você que está começando do zero ou até você que parou por um tempo e perdeu aquele fio da meada de como se começa a estudar, como se faz da maneira correta, certo? Então, sem enrolação, vou ser bem transparente aqui com você e tudo isso que eu vou te falar, eu gostaria de ter ouvido lá atrás quando eu comecei a estudar, mas infelizmente eu não tinha uma orientação muito precisa. Então, eu fiz uma preparação um pouco mais longa, mas eu identifico hoje que na época eu cometi vários erros que se eu não tivesse cometido, a minha preparação teria sido menor o tempo e eu teria alcançado meu objetivo um pouco mais rápido. Beleza? Já vamos para o primeiro ponto. Comece pelo básico. O que eu quero dizer com isso? Comece pelo básico. Veja que às vezes é meio difícil compreender que você precisa aceitar a realidade que você está. Estou com um problema no trabalho, estou passando dificuldade financeira, não tenho respeito de ninguém. Tudo isso é aceitar a realidade em que você está. Olha para si mesmo, pensa o seguinte, hoje eu não estou no emprego que eu gostaria de estar, eu não ganho tanto que eu gostaria de ganhar, eu não tenho o respeito que eu gostaria de ter, mas como que eu posso conseguir tudo isso? Esse é o primeiro passo, para começar, para você já vir de coração aberto e entender que esse mundo de estudo para concurso é algo que, de certo modo, ele acaba te quebrando um pouco, mas a recompensa, no final de tudo, quando você consegue, quando você vê seu nome na lista, quando você, de fato, chega aonde você visualizou, aonde você deseja, não tem preço nenhum. Beleza? Então, aceita, primeiramente, aonde você está, a realidade que você está. E eu estou falando de todas as possíveis realidades, principalmente a financeira. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, para eu começar a estudar eu preciso da melhor mesa, preciso do melhor material, preciso da melhor caneta. Negativo, não precisa de nada disso. Você precisa de folha sulfite, 3 canetas Bic, uma preta, uma vermelha e uma azul e mais nada. Beleza? A realidade é essa, da maioria das pessoas que querem começar a estudar. Tem essa visão de que o fulano foi aprovado porque ele tinha o melhor curso. O ciclano foi aprovado porque tinha ar-condicionado para estudar. Eu não tive nada disso para estudar. Nem Wi-Fi eu tinha quando eu comecei a estudar. Foi na época que as praças das cidades começaram a disponibilizar Wi-Fi grátis e foi exatamente o que eu fiz. Aceitei minha realidade. Quero mudar, quero melhorar, quero ter um emprego melhor, quero conseguir ganhar melhor, quero ter um respeito maior. Beleza, aceitei a realidade. O que eu tenho que fazer para mudar isso? Estudar. Como que eu começo? O que eu preciso para dar o start? Eu preciso de papel e caneta na mão. E foi exatamente o que eu fiz. Não tinha internet, eu ia para a praça, colocava o vídeo no YouTube, no meu celularzinho simples e começava. Foi exatamente assim que eu fiz. Beleza? Aceitei a situação onde eu estava, o momento que eu estava vivendo. E outra, principalmente isso daqui, acaba com muitas pessoas acabam se deixando levar pela comparação. Normalmente, os finais de ano, para quem é concurseiro, não é uma data muito bacana de se passar. Finais de anos e aniversários. Porque chega aquele monte de parente, todo mundo sabe que você estuda e fica te questionando, né? E aí, já passou? O filho de fulano passou, o filho de ciclano passou. Devia ser proibido por lei familiar fazer esse tipo de pergunta ou qualquer pessoa. Né? Porque a gente já leva uma vida de cão, estudando e se dedicando, fazendo o melhor possível. Então, o que eu tenho para falar para você é o seguinte, pense mentalmente que existe algo tampando a sua visão para a lateral, para todas essas outras coisas que não vão somar na sua vida, certo? Pessoas perguntando, pessoa criticando, pessoa falando que você não tem que estudar para tal cargo, você tem que estudar para outro. Sabe quando as pessoas vão colocar um cavalo numa carroça e ele usa aquele negócio para ele olhar só para frente, para ele ignorar tudo que está à volta? É exatamente isso que você precisa fazer quando você quer começar a estudar para concurso.
não pode ficar dando ouvido a quem não está fazendo o que você está fazendo. Você não consegue explicar para ela que você, que não tem nada, que veio do nada, assim como eu, gosto de brincar que quando nasci, estavam uns 2-0 para a vida já. Hoje eu não virei esse jogo ainda, sou sincero comigo mesmo, aceito a minha realidade. Eu ainda não virei o jogo, mas pelo menos empatar eu já empatei. Então, aceitar essa realidade e compreender que depende só de você e que você não precisa se comparar com ninguém que passou com 6 meses, que passou com 1 ano, que passou com 1 ano e meio, que passou com 3 meses. O que de certo modo eu acabo duvidando um pouco, né? Você pegar do zero um edital para quem parou de estudar no colegial e passar com 3, 6 meses num concurso do seu sonho, as pessoas que passaram, máximo respeito, parabéns. As pessoas que falam que passaram, né? Mas a minha realidade não foi essa. E eu tô aqui para ser transparente com a minha realidade, com o que eu fiz. A partir do momento que você aceita a sua realidade, para de se comparar, aqui ó, você já ganhou o poder. O poder de quê? De começar. De começar com o que você tem. Independente de como as pessoas estão, ou como as pessoas passaram, ou o que acham do que você vai fazer. Ninguém tem que achar absolutamente nada, a não ser você mesmo. É você quem vai pagar o preço todo dia sentado numa cadeira estudando, correto? Então, segundo passo, escolha um rumo. O que eu quero dizer com isso? Escolha um rumo. Os concursos públicos, eles possuem as mais variadas formas e cargos. Tem concurso para tribunal, tem concurso para polícia, tem concurso para o Ministério Público, tem para a prefeitura, tem de todo nível e de todos os cargos. O que eu quero dizer com escolha um rumo? Como existem muitos, cada edital é diferente do outro. Um edital vai ter previsão, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, vou citar ela como exemplo. Ela cai contabilidade, uma matéria bem específica, que não cai na grande maioria dos outros concursos das áreas policiais. Por exemplo, Polícia Civil não cai contabilidade. Da mesma forma que um concurso para legista, que exige que você seja médico, algumas matérias não vão cair para quem não está fazendo o curso direcionado, o concurso direcionado para aquele cargo, certo? Então você escolhe um rumo. Pô, o que eu quero estudar? Quero estudar para Polícia Civil. Beleza. Praticamente se você pegar de delegado até agente policial, que vai deixar de existir, salvo engano, esse cargo, você vai ver que tem uma relação, essas matérias. Se você pegar as da Polícia Federal, você vai ver que elas têm uma relação entre si, que são bem parecidos. Só que se você pegar o da Polícia Civil e colocar do lado Banco do Brasil e Caixa Econômica, você vai ver que são totalmente diferentes. Então você precisa escolher um rumo. Por quê? Por conta do seguinte, cada rumo que você escolher, cada concurso que você escolher, ou carreira que você escolher, ela vai ter um edital. E esse edital vai ter que ser a sua guia. Ele vai ter que ser a sua receita de bolo. É ele que você vai seguir. Não tem como você... Aliás, tem como, mas não é o correto. Eu estou te ensinando a forma certa de se fazer. Tá? Partindo do ponto que você descobriu uma carreira que te faça, de fato, querer aposentar fazendo aquilo ali. Eu sou sincero em te falar que eu escolhi a carreira que eu me vejo triste quando tiver que aposentar. Não consigo ficar parado, gosto de estar me movimentando, trabalhando, cuidando das minhas coisas. E o concurso público que eu escolhi foi a Polícia Civil de São Paulo, e assim como qualquer outra Polícia Civil do Brasil. Mas eu estou aprovado na de São Paulo. Então foi o que eu escolhi. É um rumo que eu escolhi e não tem como você ficar 2 anos estudando 3 rumos diferentes. Estudo para a Polícia Civil, estudo para a Caixa Econômica Federal, estudo para o Banco do Brasil. Não faz sentido, porque as matérias são diferentes, os editais que você vai seguir como guia são diferentes. Então você precisa escolher um fio da meada, pegar esse fio e ir até o final. Como diz o Kadar, que tem um canal no YouTube também que eu sigo e gosto pra caramba, ele fala sobre mentalidade lá, ele é das Forças Especiais, ou foi das Forças Especiais, então é um canal extremamente rico nesse tipo de conteúdo, onde estabelece uma mentalidade em você, de você pegar algo para fazer e não parar. E como diz lá o dono do canal, o Kadar, ele fala, escolhe uma corda e puxa essa porra até o final.
vai até o topo dessa montanha. É isso que eu quero dizer para você quando você tem que escolher um rumo, certo? O edital vai seguir como guia para você, beleza? E é a partir disso que você vai escolher um concurso só. Não estou dizendo que você não possa fazer outros. Quem sabe, você pode ser aprovado em outro. Mas o que eu estou dizendo para você é que fica mais fácil quando você tem que aprender apenas um edital. Que você tem que ficar bom em apenas um edital. Beleza? Então, a partir disso, a gente vai para o próximo passo. Organize sua rotina. Todo mundo tem uma rotina. Inevitavelmente, seja ela a mais ociosa até a mais corrida. Por exemplo, eu tenho a minha rotina. Eu trabalho, sou investigador da Polícia Civil de São Paulo. Então, eu vou ter minhas ordens de serviço, que são boletins de ocorrência registrados, que se tornam ordens de serviço para fins de investigação e tentar resolver aquele problema que o público trouxe até nós. Eu tenho a minha rotina, tá? Então, você tem que olhar, mais uma vez, você tem que olhar para a sua realidade, para a sua rotina. Porque é a sua rotina que vai dizer qual horário que você tem disponível. E você não pode começar a estudar para um concurso sem olhar para isso daqui, sem organizar uma rotina. Estudar vai ser tão importante quanto o seu trabalho, tão importante quanto trabalhar. Vai ser um segundo emprego que você tem, só que é um emprego onde você é o seu patrão, o seu funcionário e o seu gerente ao mesmo tempo, é você que manda. Entendeu? Então, organiza seu horário. Veja o que você tem hoje. O que você tem para estudar hoje? Você tem horário de almoço? Faz o horário de almoço. Você consegue fazer 1 hora antes de trabalhar? Faz 1 hora antes de trabalhar. Você consegue fazer 1h30, 2 depois que chega? Faz. Porque só aqui nós já temos 4 horas. E, sendo muito sincero para você, quem estuda para concurso tem um medo. Porque, por exemplo, eu faço 6 horas todos os dias. Eu faço 6 horas líquidas todos os dias. Tirando os dias que acontece algum imprevisto, alguma coisa, que todo mundo tem. E as pessoas, às vezes, têm medo, porque você está estudando, está firme, está pegado, e a sua cabeça sempre pensa, mas tem alguém fazendo mais. Tem alguém fazendo melhor que eu. Só que esse pensamento, ele se potencializa. A pessoa normalmente pensa que todo mundo que vai fazer esse concurso está fazendo mais que ele. E isso não é uma realidade. Sou sincero em falar para você. De 100% das pessoas que vão fazer a prova, 99% não vão fazer isso. Vamos colocar aqui que 60% das pessoas que vão fazer o concurso trabalham. Você acha mesmo que os 60%, todas as pessoas que comportam esses 60%, elas vão sair elas vão estudar, acordar mais cedo para estudar, elas vão estudar no horário de almoço, vão deixar de dormir no horário de almoço para estudar e vão chegar em casa, deixar de fazer qualquer outra coisa, ficar vendo rios para poder estudar? Não vão fazer isso. Eu garanto para você que elas não vão fazer isso. Só quem vai fazer isso é você, é eu, que são pessoas extremamente incomodadas com a situação em que estão e que de fato querem mudar. Independente de como isso vai acontecer, não sei nem quando. Eu sei que vai. Porque eu estou fazendo acontecer. Eu estou pagando esse preço. E não há nada que você faça, que você pague o preço com constância, todo dia, que você não consiga o resultado. Eu garanto para você. Certo? Estabelecer o horário que você tem, a constância vale mais. É o que eu acabei de falar. Constância vale mais. Isso aqui, é o que você tem que levar para a sua vida, para qualquer coisa. Seja para estudo, seja para empreender, seja para comprar, vender. Seja o que você for fazer, constância vale mais. Não seja aquela pessoa que dá um tiro e sai louco estudando, pega 3 meses estudando 10 horas por dia. Não quer dizer absolutamente nada perto de uma pessoa que estuda por 1 ano, 2 horas por dia. Não quer dizer nada você estudar 3 meses, 10 horas por dia. Eu garanto para você. Porque eu coloquei isso em prática de 2018 a 2022, fazendo 5 horas diárias, todo santo dia. Tirando os dias de imprevisto e aos domingos que eu só estudava de manhã. Então, você deve estar ouvindo aí vários barulhos de passarinho, mas é isso. Infelizmente é isso. Eu não tenho uma boa câmera, não tenho um bom isolamento, mas vai ser um vídeo sem corte, beleza? Então, eu fiz tudo isso, coloquei isso aqui à prova.
coloquei isso aqui, a prova de 2018 a 2020, até a data da minha prova. Eu sou do concurso de 2022. Então, quantidade não quer dizer nada perto da qualidade, certo? E foi isso daqui, ó, que me fez ficar em primeiro lugar do meu The Inter, que é Presidente Prudente. Não me lembro quantos candidatos tinham, mas tinha mais de 1 milhar, certo? E ficar entre os 20 primeiros do estado inteiro, do estado de São Paulo inteiro. E é aí onde você põe à prova aquilo que eu acabei de falar. Pô, 99, dos 100% que vão fazer a prova, 99% vai estar comprometido em fazer o negócio acontecer. Correto? Então, meu, leva isso aqui para sua vida, ó. E começa já com isso daqui. Beleza? Próximo passo. Estude certo. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer o seguinte. 4 matérias aprovam em concurso público. 4 matérias. Que são as matérias que você já deve ter ouvido em vários outros vídeos por aí. Mas são as matérias que aprovam e eu não vou deixar de falar para você. Português, informática, raciocínio lógico matemático e matemática. Na Polícia Civil não cai matemática, mas essas 3 foram que me aprovaram no concurso. Gabaritei português, raciocínio lógico e informática. Porque são matérias que as pessoas não querem abrir o Excel, posicionar o mouse em cima de um item e decorar o que ele faz. Porque quando você posiciona a seta, vai abrir como se fosse um balãozinho explicando, ó, esse item aí é o item de copiar, esse item aí é o de colar. Não é todo mundo que quer abrir aquele mundo que é um Excel, um Word, e ficar decorando um por um, passando a mão pro caderno. Mas esse é o preço que se paga para conseguir. Porque quando você abrir sua prova lá, vai ser isso que vai estar lá. Vai ser uma questão parecida com isso, se não mais complexa. Você vai olhar as alternativas e vai estar lá aquele item, você vai falar, pô, tá no meu caderno, pô. Nem leio as outras, marca e vai pro abraço. É assim que funciona. Quem faz da maneira correta. Então, essas 3 matérias que tem no meu cargo, por exemplo, português, raciocínio lógico e informática são as matérias que aprovam. As pessoas normalmente querem estudar o quê? Penal, processo penal, constitucional. Ah, é legal entender os crimes. Pô, é bacana pra caramba, eu gosto. Fiz 5 anos de faculdade para isso. Hoje eu me preparo para o cargo de delegado. Gosto pra caramba. Só que no meu cronograma tem maior peso as matérias que eu imagino que as pessoas não vão querer estudar. Quem vai querer estudar a língua portuguesa? Eu falo para você quem vai querer estudar, é quem passou. Quem passou, você pode ter certeza que essas 3 matérias eles dominaram. Absoluta certeza. Tá? E eu não estou falando de você... Eu estou falando de você entrar em um mundo de estudos onde você fala, eu vou aprender língua portuguesa. É a minha língua mãe, como que eu não vou saber falar? Como que eu não vou saber responder numa prova? Aí vem aquele professor, né? Esqueci o nome dele agora. Mas pela frase ele fala assim, como assim eu não vou entender? Como que o cara criou um negócio, eu só preciso entender e aplicar e eu não vou entender? Não existe isso aí. Para quem quer passar, mudar de vida, trazer uma vida melhor para a família, para os filhos, para a esposa, para todo mundo. Como assim você não vai conseguir fazer? Isso não existe, não tem negociação. Beleza? Então eu estou falando de você começar a língua portuguesa da base, se você não teve. Eu não tive, eu tive que começar lá da base, entender o que é um artigo. Tá? O curso que eu peguei lá, que eu consegui num grupo lá, era bem antigo, mas eles pegavam da base. E peguei muita coisa no YouTube também. Eu fui humilde para ir lá e pegar um curso que me explicava desde o que era uma vogal e uma consoante. Tá certo que isso todo mundo sabe. Mas você partir disso e chegar num nível onde você consiga olhar para um texto e falar, ó, essa frase aqui, essa construção aqui é uma oração subordinada, sindética, completiva nominal, oração subordinada, substantiva, completiva nominal, reduzida de gerúndio. Pô, parece impossível, mas não é. Não sou extremamente inteligente, não sou gênio, mas eu insisti no negócio. Eu insisti, eu tenho que aprender. É o que vai me aprovar? É, então eu tenho que aprender isso aqui, cara. Não tem outro caminho. E essa é a forma de você estudar certo. Começa por essas 3 matérias. Não vai ter erro, começa por elas. E quando elas te apertarem, que você vê que está difícil, só não para. Só continua. Beleza? Meu, partindo do pressuposto que você já estuda aquelas 3 matérias que eu acabei de falar, depois disso, não tenha dó de lei seca e teoria. Teoria para você entender o que é o conceito das coisas, né?
Supomos que você vai estudar para a Polícia Civil de São Paulo. Você sabe o que é o crime de homicídio. Você sabe. Você sabe o que é um crime de aborto. Mas o conceito, o que é para o direito? O aborto também é contra a vida. Ele também ceifa uma vida. Mas é uma vida nascida ou não nascida? Então tem essas diferenças. É isso que você precisa ter em mente quando eu falo para você que você precisa ir para a teoria também para compreender esses conceitos, entender o que você está lendo. E isso daqui, ó, lei seca, é sem dó, meu camarada. Sem dó, sem dó. Eu estou falando de você pegar um artigo e ler, não ler ele 4, 5 vezes, não estou falando disso. Eu estou falando de você ler ele 100 vezes. É o que precisa para entrar na minha cabeça? É, então eu vou fazer. Pronto. Não tem discussão. Beleza? Então eu sempre vou pelo extremo. O que tem que fazer? É isso aqui. Então eu vou fazer 100 vezes. Vou fazer 200 vezes, até ficar fluido na minha mente. Até eu bater o olho e falar, beleza, eu sei isso daqui. Certo? E partindo disso, questões todo dia. Você está ciente que no dia que você pegar a sua prova, que vai resolver sua vida, que é num domingo à tarde, se tem uma coisa que vai ter lá é questões. Então você tem que fazer isso aqui todo dia. Supomos que você estudou língua portuguesa. Estudei língua portuguesa, beleza. Estudei crase, que toda a prova cai. Crase, colocação pronominal, pontuação, mais um aqui, não lembro agora, mas essas três. Vamos supor que você estudou crase. Procure na internet um bom site de questões. É só você colocar no Google, site de questões para concurso. Vai aparecer uma leira. Escolhe um e vai, assina ele. Se você não tiver condição, poxa, eu paguei, é barato, é baratinho, dá para conseguir. Dá para fazer umas diárias aí, você que não está empregado, registrado, você consegue pagar. Vai lá e responde questões de crase. Não responde 10, 20, 30, responde 100. Até você compreender. Aí você vai perceber que existe uma repetição ali dentro. Então é isso de fazer questão todo dia que vai trazer para você não só o fato de você acertar a questão, mas você ter um sentimento quando você olha para a questão e fala, cara, olha, essa questão aqui eu posso até não saber. Eu não sei com toda certeza, mas por eliminação aqui, ó, eu sei que essa aqui ela tá certa. Não sei explicar como isso acontece, mas você aprende até a chutar quando você faz questão todo dia. No meu concurso eu cheguei a fazer 40 e poucas mil questões, quase 50 mil, porque eu tive 4 anos para fazer, né? E todo dia eu estudava 6 horas, 5 horas todos os dias, então eu fazia muita questão, muita questão, muita questão. Beleza? Então esses foram os passos para vocês hoje, para começar da maneira correta. Comece pelo básico, escolha um rumo, organize sua rotina e estude certo. Não tem erro. Se você quer conseguir, esse é o caminho. E esse canal aqui, eu tenho esse objetivo. Esse é o primeiro vídeo do canal, tá? Você pode perceber que eu não tenho uma intimidade grande para falar com a câmera, mas o que eu quero transmitir aqui é sinceridade, transparência, tudo que eu fiz, o que eu aprovo, o que eu não aprovo, que eu já fiz e deu certo e não deu certo, correto? Então, espero que você tenha gostado e se inscreve aí no canal. Se você gostou, deixa seu like, manda para um amigo que está estudando, joga nos grupos aí e tamo junto. E até o próximo vídeo. Um abraço.